E hoje, aqui na sala do Mulher.com, a gente tem o prazer de receber com muito carinho a Monize. A Monize Marosso Garcia, ela é fundadora do Solta o Coque. E aí nós estávamos falando no comecinho do programa, Monize, sobre a mulher que ajuda todo mundo. Trabalha fora ainda e ajuda a amiga, a mãe, né? Principalmente as que precisam, né, de cuidar das crianças, querem que os filhos cresçam bem. Elas deixam de fazer coisas para elas, para fazer para os filhos. E aí eu te fiz essa pergunta lá, né? Se você viveu isso também na sua experiência. Então seja muito bem-vinda e compartilha conosco como era a sua vida antes do Solta o Coque. Na verdade, o Solta o Coque, ele nasceu depois... Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho os gêmeos, Bernardo e Theo, hoje eles têm 6 anos, e o Pedrinho, que tem 5. Então, logo que os gêmeos nasceram, aquela loucura de maternidade, leite materno... Tudo em dobro. Tudo em dobro, né? É lindo na teoria, mas quando os gêmeos nascem, eles na tela. Vamos colocar de novo, vamos colocar a foto deles pra gente ver. Ai, que delícia! Aí, olha isso! Todo mundo que a gente anda bastante, né? E todo mundo pergunta, são trigêmeos, é quase, né? E aí, quando os gêmeos nasceram, eu senti, assim, um puerpério pesado, né? De entender como é a vida com 2 filhos, eu e meu marido, Hoje a gente até esquece, mas a gente andava de madrugada em volta da sala para eles dormirem. E e a hora que você vê, você se sente totalmente perdida, né? Esgotada. Esgotada. A gente para de olhar para o nosso corpo, a gente mentalmente está cansada. Que família linda, gente. Obrigada. Eles são uma graça mesmo. E aí, quando eu estava me recuperando, entendendo como funcionava os 2, eu engravidei do Pedro sem planejar. Então, eu engravidei, os meninos tinham 1 ano. E aí, eu tinha uma loja aqui em Valinhos, e aí eu estava com a loja, com os 2 meninos, o Pedrinho nascendo. Mas o Pedrinho, quando ele nasceu, foi uma coisa muito mais leve, né? E eu sempre falo que mãe... Você já tinha ganhado muita experiência. Eu tinha experiência. Eu brinco que o segundo filho é um pedido de desculpa para nós mesmas, né? Porque a gente leva uma maternidade no primeiro filho tão mais pesada, a gente tem medo que não tá respirando. Neurótica. A gente é neurótica. E aí, com o Pedrinho, foi uma coisinha mais leve. E aí, foi tão leve que eu já estava indo super bem, né? E aí eu sempre falo que sempre eu tive alguém me ajudando. Então eu lembro que logo quando eu saí do hospital com os 2, o meu filho Bernardo, ele tinha um problema no pescocinho e a gente não sabia. Ele chorou durante 8 horas seguidas. E aí a hora que a minha mãe acordou, ela pegou ele e eu tava me sentindo super mal, né? Que eu já não tava mais aguentando ficar com ele no meu colo. Eu tava com 8 horas uma criança chorando. E a minha mãe olhou para mim e falou, eu senti o mesmo. Aquilo para mim me deu uma conexão de verdade, eu tô aqui também, eu passei por isso. E aí sempre nesses momentos tinha uma mãe, uma mulher para me ajudar e me apoiar. E aí logo que o Pedrinho nasceu, eu tava indo super bem, tava voltando pro mercado de trabalho, aí meu pai faleceu. E aí foi um período muito difícil, foi do nada, né? Meu pai acabou falecendo, os meninos assistiram. E aí, quando meu pai faleceu... Ai, desculpa. Eu tive muito apoio das pessoas, da minha família, de Deus, né? Minha mãe é muito católica. E aí, foi quando eu comecei a fazer terapia. Vou pedir para as meninas, eu estou tentando fazer sinal aqui para pegar um papel. Mas eu vou com o dedo mesmo, eu já estou acostumada. Eu comecei a fazer terapia. E aí, meu terapeuta falou, vamos fazer coisas que te fazem bem. O que te faz bem? Eu falei, me faz bem sentar com mulheres e conversar sobre coisas leves, tomar um café, sair, tomar um vinho. Não faz bem? E ele falou, tem aí em Vinhedo? Eu falei, não tem, né? Eu conheci em Campinas, que tem umas amigas. Ele falou, faz. Olha, querida. Eu vim preparada para não chorar. Vou deixar aqui ao lado, tá? Olha, eu vou deixar ao seu lado. Obrigada. Mas não tem como se preparar. A emoção é difícil, principalmente quando você perde alguém que você ama. Não se preocupe. Você vai contar a história para nós e se as lágrimas saírem, não tem problema. Obrigada. E aí ele falou isso para você. Se você tinha em Vinhedo essa oportunidade de fazer isso. Isso. E aí, bem nesse momento, umas mães tinham se juntado para dar apoio para uma outra mãe. E nesse momento eu falei, então vamos fazer um jantar?
E aí todo mundo falou, mas aonde? Eu falei, não tem problema, eu desenrolo. Aí eu fui marcar um jantar e eu lembro que eu até liguei no restaurante e falei, tem um mínimo de pessoas? Daí ela falou assim, vamos fazer mínimo de 10 mulheres. Eu falei, não, 10 eu acho que eu consigo. Daí eu comecei a colocar nos grupos de WhatsApp da escola. E aí, a hora que a gente viu, deu lotação máxima, deu 30. Aí eu falei, já que tá dando certo, vou colocar então alguém para tocar. E aí eu não tinha programado, né? Não tinha cobrado o cantor junto. Daí eu falei, não, eu vou atrás de alguém. Aí minha mãe falou, não, eu dou o dinheiro para você colocar o cantor, a diretora da escola também. E a hora que eu vi, a gente fez uma festa. Foi tão gostoso. Esse foi o primeiro encontro. E aí a gente dançou, a gente cantou, a gente se abraçou. Aí uma amiga minha falou, eu faço filmagem. Aí fez a filmagem desse dia e todo mundo saiu tão leve. Então teve gente lá que foi a primeira vez que o marido fez o filho dormir. Que às vezes a gente também não dá a liberdade para o outro para ajudar na criação, né? Muitas mães têm dificuldade de pedir ajuda. Mas ele não vai conseguir com você. Ou às vezes acha que não está... vamos dizer assim, está sendo fraca ou pedir ajuda, né? Tem gente que acha isso. E teve uma mãe que ela falou, nossa, hoje foi a primeira vez que meu marido vai fazer as crianças dormir, seja o que Deus quiser. E no fim deu certo e até hoje eles dividem. Então trouxe um pouco de leveza para essa mãe nesse dia e daí para frente. E aí, quando terminou, todo mundo, você precisa fazer mais? E aí começou a crescer. Isso foi em que ano? Foi em 2023, em março. Uau! E aí agora a gente já... E todo mundo tinha saído de uma pandemia. Não é? O pessoal estava começando a retomar a normalidade do que antes era normal. Que até então era uma normalidade, logo que abriram as portas, né, para a gente poder sair de casa, falar, é o novo normal, mas não era normal. Não. Quer dizer, já em 2023, esse normal já estava quase normal mesmo. Então, para vocês foi uma experiência gostosa, depois de tanto tempo presa. É verdade, não tinha também feito essa associação. Mas aí foi muito leve, foi gostoso. Eu lembro que daí a moça falou, pelo amor de Deus, vocês têm que sair, que já deu tempo, já era meia-noite. Ninguém queria ir embora. E a gente falou, vamos fazer mais. E aí eu fiz uma de queijo e vinhos, aí depois eu fiz uma festa. E aí agora em março eu fiz um carnaval para mulheres, foi até aqui em Valinhos, foram 270 mães. 270 mães? Mas aí só essas mães, as mulheres que entravam. Ou iam com as suas famílias? Não, só as mulheres. Só mulheres. Porque é o momento delas. É isso que você pensou, um momento para elas. Pra gente extravasar. Tem gente que gosta de extravasar dançando, tem gente que gosta de extravasar indo lá, conversando, sabe, sentando, sem julgamento, sendo feliz. Agora, o projeto nasceu em que momento? Porque até então, de uma necessidade sua de encontrar um lugar para você extravasar, para você sair daquele sufoco que você estava. E a gente fala sufoco, porque a gente pensa em sufoco como um sufoco que nos sufoca porque nós estamos com muita coisa para fazer. Não, mas às vezes é sufoco de alma também. Né? A gente se sente sufocada, mesmo cuidando dos filhos que a gente ama, da casa que a gente ama, com o marido que a gente ama, fazendo o que a gente gosta. Às vezes a gente se sente sufocada. Eu não sei você aí de casa, como você está se sentindo nesse momento. Mas a Monize disse uma coisa que eu achei bem interessante. Você disse assim, que muitas vezes elas não pedem ajuda com medo de ser julgada como uma pessoa fraca, que não dá conta, que não sabe, precisa de ajuda. E muitas mulheres têm compartilhado isso com você, trazendo esse questionamento? Eu tento trazer no meu Instagram, até às vezes eu acho que eu sou realista demais. Eu sempre trago no meu Instagram as dificuldades que eu tenho na maternidade, para que outras mães sintam isso, porque quando a gente olha o Instagram, normalmente, né, eu sempre falo sobre isso, a vida está muito perfeita. E aí você tá atrás da tela e fala, nossa, educação positiva, como ela consegue, nunca gritou com o filho. Isso, como que eu grito, então? A gente acaba se julgando e se fechando mais ainda. E aí eu tento no meu Instagram trazer essa verdade de, tem dias que eu sou uma super mãe, e aí acaba que meu pratinho do profissional não tá girando bem. E tem dias que eu sou uma super profissional e não fui uma boa mãe, né? Então, que nem hoje eu tô aqui, meu filho de manhã estava doente. Mas eu vim aqui, porque é importante para minha carreira estar aqui. E
tá tudo bem. Vai ter dias assim. Então, eu tento trazer no Instagram muito sobre isso, para que as mães que estão do outro lado se sintam também acolhidas. E elas me trazem muito relato de como faz bem, às vezes, olhar e falar, nossa, tem gente igual eu. Eu li um texto uma vez, não sei se o pessoal de casa vai lembrar, Monize, falando justamente sobre isso, que muitas vezes a gente consegue dar o 100% de nós, mas tem dia que a gente levanta e a gente consegue dar 30%. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Tem dia que você não... Hoje, um dia que eu não conseguia dar 5% do meu dia, de tão cansada que eu estava. E tá tudo bem, isso acontece com todo mundo. Então a Monize, não vou deixar a Monize fugir. Ela vai continuar aqui conosco, porque nós temos mais perguntas, queremos saber mais e até absorver um pouquinho para nós estas experiências. Então, um copo d'água em intervalo e a gente volta já. Que delícia de conversa, inclusive na hora do intervalo. Eu sempre falo que o intervalo aqui é muito bom e vocês não conseguem saber o que a gente conversa. Mas a gente estava conversando justamente dentro do tema de hoje, junto com a Monize, que é fundadora do Solta o Coque, sobre estas nossas dores, né? As dores que muitas vezes quem está à nossa volta não consegue nos entender. Porque não consegue trocar de lugar, por mais que tente usar a empatia, não é a mesma dor. Eu vou trocar de lugar, não, no lugar dela eu sentiria isso. Não, não vai conseguir sentir. E aí, com tudo isso que ela viveu, 2 bebês de 1 ano e pouco, menos de 2 anos, mais um bebê pequeno, perde o papai vai para o céu, chega antes para ajudar Jesus a preparar o caminho, e aí a mamãe também ficou doente. Estava até contando, né? No dia que meu pai faleceu, a minha mãe, eles eram casados há 30 e alguns anos. A minha mãe ela teve um negócio que chama Síndrome do Coração Partido. Então, a minha mãe também ficou ruim, né? No mesmo dia que ele faleceu, ela foi hospitalizada. E aí, começou essa jornada de uma dor que a gente demora a entender. Então, eu também demorei a entender que meu pai tinha falecido, porque eu tinha que estar bem para tentar ajeitar as coisas de casa. Meu irmão voltou, meu irmão estava viajando. E aí, acho que depois que passou o furacão, aí eu entrei no meu luto. Que aí também as pessoas demoraram a entender. Como assim, depois, 1 ano depois que o pai dela faleceu, ela tá mal? E aí... É que o luto precisa ser vivido, independente do tempo, que cada pessoa precisa de um tempo diferente. E aí, quando você fez o evento, começou a dar certo, mas em que momento desses eventos você falou, não, nós precisamos fazer algo que tenha nome, com compromissos, com pessoas participando? Como é o Solta o Coque? Como ele nasceu? Na verdade, no final de 2023, eu já tinha feito alguns Solta o Coque e eu estava em transição de carreira, vamos dizer assim. Eu tinha a loja no shopping. Pode falar o nome? No Shopping Valinhos? Tá. Tudo bem, é o nome da cidade. E aí eu já não estava muito satisfeita, porque não estava mesmo me trazendo prazer e eu não estava conseguindo equilibrar a maternidade com tudo que eu estava passando. E aí eu falei, não, então eu vou encerrar esse ciclo, eu encerrei o ciclo. E aí todo mundo falou, continua no Solta o Coque, continua. Aí, não chamava na época o Solta o Coque, chamava Arte Mães, que era da escola que eu fazia parte. E aí eu fiz uma festa em março, e aí foi uma festa bem grande, assim, que foi num restaurante lá em Vinhedo, eu levei escola de samba. Foi... 200 e quantas? Não, essa foi até pequena, foram 110 mães. 110 mães. É pequena. Para os 200 e pouco é pequena, mas olha, é muita gente, muita mulher. E aí... É esse daí, não? Não. Aí eu tinha até... Tava com uma amiga e a gente falou, não, a gente precisa mudar o nome. Aí a gente mudou o nome, fechou esse nome, daí essa amiga acabou saindo, eu falei, não, então eu vou tocar sozinha. E aí... deu certo, graças a Deus. Essa festa aí... Vamos colocar novamente aquela foto das meninas todas de rosa aí? Foi o Solta o Coque Folia que a gente fez, que aí foi um carnaval, aí foram todas de regata, de abadá, né? E aí teve escola de samba, teve uma banda, teve uma roda de samba também. Minha mãe foi, a gente fez uma bateria de mulheres. Então a gente tocou, algumas mães ensaiaram e a gente tocou numa bateria, foi bem legal, bem divertido. Com certeza fizeram a experiência, muitas delas que nunca tinham ido num carnaval, né, numa folia como essa, só
com mulheres. Olha que coisa mais legal, porque todo mundo fica à vontade. É seguro, né? É seguro, é legal. É muito seguro. Eu levo cabeleireiro, levo maquiador, levo aquelas câmeras 360 para tirar foto. Então, para que elas se sintam realmente importantes, nós somos importantes. E tenham boas lembranças na memória e também até mesmo na caixinha, né? Agora, pensando nesse propósito do Solta o Coque, porque uma coisa era o que você sentia e você precisava. O que você precisava podia ser a necessidade de outras mulheres. Surge o Solta o Coque. Mas qual é o principal propósito do Solta o Coque? O propósito que eu trago do Solta o Coque é que as mulheres, as mães, relembrem quem elas são, além de mães, né? Então, eu acho que eu trago muito isso forte. Além de mãe, o que você é? O que você gosta? Eu sempre falo, se você não consegue ir na festa do Solta o Coque, tenta uma vez por semana olhar para você e fazer uma coisa que faça bem em você. Seja tomar um café, seja assistir uma série no Netflix, enfim. Eu sempre falo. Agora, maternidade. Você teve uma maternidade não pelos seus filhos, que, como você disse, eles são muito bonzinhos, mas foi uma maternidade pesada no sentido dos compromissos, coisas que você tinha para fazer e tudo que foi acontecendo ao longo, mesmo no imprevisto do Pedro, né, que com certeza veio para trazer mais alegria à família, tudo. Mas o que significa, então, a maternidade leve? Ou a leveza na maternidade? Como transformar a maternidade com todos os seus compromissos e responsabilidades em uma maternidade leve? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho... Porque você com esse sorrisão ajudando tantas pessoas, eu imagino que você deu leveza à sua maternidade. Eu vou falar quando eu me tornei leve na maternidade, quando eu olhei para os meus filhos e tirei um pouquinho daquele até militarismo que tinha de não pode doce depois dos 2 anos, não pode dormir, tem que dormir às 8 da noite. Eu tava muito nesse ritmo, sabe? E aí quando eu olhei e falei, calma, eu tenho que trazer um pouco de leveza, eu trago às vezes as exceções na maternidade. Tem dia que eles vão querer assistir um filme, mas é um dia de semana, se for na exceção, eu assisto com eles. Eu, às vezes, paro e falo, não, eu comecei a separar um pouquinho. Esse é o momento de trabalhar e esse é o momento que eu vou com eles no parquinho. Então, eu tiro muito a culpa. Eu acho que para mim trouxe a leveza. A culpa não sai, legal. Mas eu reduzi a culpa um pouquinho. Reduziu a culpa. É. Isso traz leveza? Traz. Traz uma maternidade mais leve. Olha, eu estou educando meu filho, mas eu posso ceder aqui. Eu posso, um dia à noite, sair com as minhas amigas. Todo homem sem faz, culpa, né? Sem culpa. Eu sempre brinco, às vezes maridos me pegam, né? Nossa, você vai fazer esse Solta o Coque? A minha mulher vai ter que ir. Eu falei, mas você joga futebol toda semana? Joga, então ela vai no Solta o Coque. E aí a gente... E eles não brigam com você? Briga. Eu tô aqui imaginando. Teve um que me pegou na porta da escola. Agora, é interessante também a gente entender, eu já tinha te feito essa pergunta no bloco anterior, mas eu acho que é legal como que as mulheres retornam para você, como é esse feedback do que elas estão sentindo, o que elas conseguiram mudar nas suas vidas, o que elas conseguem hoje olhar com outros olhos, como é essa culpa trabalhada, essa leveza que a gente falou dessa maternidade mais leve, porque muitas mães, por esse peso, trabalha, faz, né? Às vezes até acaba descontando nos filhos, não por mal, não faz por mal, né? Mas até acaba brigando, né, com eles. Como é esse feedback? Como que elas retornam para você as mudanças? É sempre muito positivo, assim. Tem, às vezes, mães que me escrevem, olha, eu me mando foto na academia e falo, olha, hoje eu tô me cuidando de tanto que eu vi você falando da importância da gente parar e se cuidar. De mães se ajudando também, uma puxando a outra. É muito gostoso, é muito prazeroso. Inclusive tem uma foto, nós vamos colocar, eu quero colocar essa foto, porque essa foto mostra muito o que você acabou de falar. Esse é seu incentivo para elas também? Conta para nós desse momento. Essa foto de coque, inclusive, eu estava na praia, foi bem assim no auge de tudo que eu estava, do meu luto, né? E aí foi quando eu comecei a olhar para mim e falar, não, eu preciso, junto com a terapia, né, eu preciso olhar para o meu corpo, eu preciso... Não era nem para o corpo, eu preciso levantar, sair da cama. E aí eu comecei a fazer exercício físico, e isso traz outras coisas, né? Com certeza. A gente traz autoestima, traz energia, aí a gente começa a fazer exame de sangue para entender o que está acontecendo, ver se os hormônios estão ok, se não estão ok, também influencia. Então, uma coisa vai puxando a outra, faz amizades.
que também tenho amigos que eu conheci aí fazendo ginástica, então é bem legal. Teve algum momento em que você realmente sentiu culpa e você lembra disso e fala, nossa, eu senti culpa disso e nem precisava ser tanto ou algo parecido em que a culpa te incomodou? Porque eu quero colocar isso como exemplo para quem está em casa. Todo Para as dia. mulheres. Todo dia? Eu falei isso hoje na terapia. E às vezes a gente tá no momento de felicidade, mas parece que a nossa cabeça volta para um momento ruim para falar, ah, mas não foi bem assim, tal pessoa ficou chateada. Então, todo dia a culpa vem, mas a gente tem que sempre... O meu terapeuta, essa semana retrasada, falou, vamos anotar as coisas boas, porque a gente tem mania de sempre deixar... É verdade. Então, todo dia eu tô pegando, já faz uma semana, e anotando no meu caderninho as coisas boas do dia, pra gente lembrar, para que a culpa não deixe nos corroer, né? E como fazer parte do Solta o Coque? Solta o Coque, a gente tem um Instagram, que é o @soltaocoque, e lá a gente coloca todas as festas que vão ter, todos os encontros. Então, semana passada a gente fez um encontro num restaurante lá em Vinhedo com DJ. Aí agora em agosto a gente vai ter uma festa fantasia. Então, sempre tá vindo coisas novas. Só mães e mulheres? Só mães e mulheres. Uhum. Pronto, tá aí, olha. Ficou a dica para você de casa. A partir da experiência dela, quantas mulheres não devem ter se identificado com tudo que nós falamos aqui. E a Monize está aqui justamente para, a partir do que aconteceu com ela, compartilhar com você, justamente para que você encontre a sua mudança. Talvez você more muito longe de Vinhedo, né? Mas pelas redes sociais você consegue se aproximar. Ah, mas eu não vou, moro aqui no Amazonas, como que eu vou para o evento de agosto? Faz uma Não, cidade. faz um. Aí ia falar isso agora. Fazer, criar na sua cidade um jeito de unir estas mulheres que vivem esses mesmos percalços, essas mesmas culpas, estas mesmas necessidades, desejando a mesma paz, a mesma alegria, a mesma leveza e uma maternidade responsável, que é o que toda mãe quer, né? Fazendo com que os filhos aproveitem o melhor de nós. Eu até brinco com a minha mãe, que agora eu falo, faz um encontro de mulheres que não têm mais marido, né? Por que não? Porque no final, na dor também, a gente se une, né? E traz também uma leveza para esse momento. Querida, eu quero agradecer a tua participação. Nós já estamos colocando aí, disponibilizando os seus contatos para que as pessoas possam entrar, encontrar o Solta o Coque nas redes sociais e ver como funciona. De repente vão entrar em contato com você e falar, Monize, me ajuda, eu quero montar aqui na minha cidade. Vai ser muito bem-vinda. Muito obrigada, viu, querida? E sucesso para você e para todas essas mães e mulheres. Obrigada. Ah, que delícia! Gente do céu, eu tô feliz. E a gente faz o seguinte, eu vou voltar para lá, porque aqui eu consigo também despedir da Monize e agradecer a Monize Marosso Garcia, fundadora do Solta o Coque, que tem ajudado tantas mulheres a encontrar essa leveza de ser o que se é.